Livro enraizado, solo 3, comunidade, capítulo 11. Quando os peixes nadam sozinhos. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Salmos 16, 3. O processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades e do destaque que seguiriam. Juntamente com o solo de intimidade e de serviço, Deus também o plantou em um terceiro tipo de solo, onde ele receberia nutrientes vitais para o seu sistema de raiz, o solo da comunidade. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades e endividados e os descontentes. E ele se tornou um líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2. Deus deu a Davi um bando de desajustados para conviver e liderar. Foi nesse solo de comunidade que Davi aprendeu o valor e a força que há nos relacionamentos. O solo da comunidade é absolutamente essencial para o processo de crescimento que Deus implanta em nossas vidas. Como eu disse no capítulo 6, a comunidade é outro corrimão que, juntamente com as escrituras, mantém-nos nos trilhos, enquanto crescemos como líderes no corpo de Cristo e no mundo. Do frio para o quente, nós que nascemos em uma cultura ocidental possuímos uma curva de aprendizagem mais íngreme quando se trata de comunidade, pois nós valorizamos o individualismo. Sarah Lanier, uma missionária do Jacum, Jovens com uma Missão, tem uma opinião fascinante sobre as diferenças culturais entre climas frios e quentes. Em seu livro Foreign to Familiar, ela sugere que populações de locais de clima frio tendem a ser mais individualistas quanto ao modo de pensar e abordar a vida. Culturas de clima frio, ela acrescenta, são geralmente mais orientadas por tarefas e têm como valor fundamental a verdade acima de qualquer coisa. Em suas viagens como missionária, Lanier teve que aprender a navegar por essas diferenças. Por exemplo, ela tinha uma viagem marcada para voar no norte da Europa, cultura de clima frio, para a América do Sul, cultura de clima quente. Ela então percebeu que teria que terminar todo o seu trabalho enquanto estivesse na Europa, pois uma vez que estivesse na América do Sul, teria que focar mais nas pessoas à sua volta e não teria muito tempo para o seu projeto. Quando chegou à América do Sul, a família que recebeu-a levou até o quarto onde ficaria hospedada. Ela percebeu que havia um colchão no chão ao lado da sua cama, então perguntou por que ele estava ali. Seus anfitriões responderam que jamais sonharia em pedir que ela ficasse em um quarto sozinha, então tiveram que pedir a alguém para dormir ao lado dela durante sua visita. Na cultura deles, isso seria isolamento indesejado. Lanier menciona que em algumas culturas comunitárias de clima quente, como algumas tribos da África, a língua não possui um pronome possessivo, singular. Eles não têm palavra para dizer este é o meu violão, apenas este é o nosso violão. O dialeto deles reflete seu modo de viver em comunidade. Um missionário do Quênia afirmou que a cultura lá é muito mais relacional. Quando pedi a ele que me descrevesse as diferenças de culturas, ele respondeu: tudo acontece muito mais devagar no Quênia por causa dos relacionamentos. Se a caminhada até o mercado é de 15 minutos, eu separo 1h30, pois no Quênia você nunca, jamais passaria por um conhecido na rua sem parar para conversar pelo menos 15 minutos. Uma vez eu fui ao banco, entrei na fila e depois de alguns minutos toda a minha frente começaram a sair da fila e ir embora. Quando perguntei o que estava acontecendo, explicaram-me que a primeira pessoa da fila era amiga do caixa e estavam conversando. Eles sabiam que a conversa poderia demorar, então decidiram voltar mais tarde. Estas histórias são difíceis de entrar na minha cabeça, que cresceu em uma cultura ocidental, orientada pelas tarefas individualistas. A ideia de ter um estranho dormindo no chão ao lado da minha cama para me fazer companhia não me deixa nem um pouco confortável. Na verdade, parece estranho e desconfortável. E mudar toda a minha agenda só porque o cara quer bater papo com seu amigo no banco? Você só pode estar brincando. Existe hora para isso e é fora do horário de trabalho.
Mas eu sei que as culturas voltadas para a comunidade carregam valores que faltam em minha cultura. E esta falta de dificuldade no nosso entendimento e compreensão do valor que Deus dá à comunidade. Para nós, embebidos em individualismo, pode ser uma grande contracultura, quando Deus nos leva para a caverna da comunidade para desenvolver nossas raízes. Parece às vezes que estamos nadando contra a maré. Mas este solo é crucial se quisermos gerar frutos duradouros que Deus nos chamou para gerar. Jesus na comunidade. Como em todas as coisas, é vital que construamos nossa vida sobre a palavra e os exemplos de Jesus. Ele é o exemplo que seguimos e o modelo no qual baseamos nossas vidas. Os evangelhos deixam claro que Jesus vivia em comunidade. Seus discípulos viajavam, comiam, dormiam e trabalhavam juntos. Quando as Escrituras mencionam que ele se afastava dos discípulos para ter um tempo com o Pai, mostram que ele não somente tinha uma vida no secreto, mas como também indica que ele normalmente passava tempo com sua comunidade. Jesus não era solitário, ele se relacionava com seus discípulos, não apenas profissional ou unilateralmente. Sim, Jesus era líder deles, mas ele os trouxe perto bastante para ter uma intimidade verdadeira. Jesus e seus discípulos discutiam, faziam piada um dos outros e demonstravam carinho. Jesus era do tipo de líder que convida seu melhor amigo João para reencostar o seu peito no jantar. Jesus tinha muito a dizer sobre o valor da comunidade e relacionamento no reino. Quando lemos o que ele disse, fica claro que a mensagem de comunidade não é apenas a última moda da igreja, é o coração de Deus. Considere o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você veio ter comunhão com o Pai e percebeu que está desconectado de um irmão, deixe a comunhão aguardando até que você tenha se acertado com seu irmão. Nossa conexão um com os outros são realmente importantes para Jesus. Talvez a maior declaração de Jesus sobre comunhão está em sua oração sumo sacerdotal, em João 17. Depois de dar suas instruções finais e fazer promessa aos seus discípulos na última ceia de João 13,16, Jesus fecha o encontro com uma oração que destila o mais profundo e mais fundamentais desejos e prioridades de seu coração. Não eram desejos e prioridades apenas para os seus discípulos, mas para todo aquele que decidisse segui-lo, inclusive eu e você. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por todo aquele que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João capítulo 17, versículo 20 e 23. O objetivo final de Jesus é aquilo que ele ensinou a João 15, que permanecemos nele e que amemos uns aos outros como ele nos amou. Resultaria em sermos um com os outros, assim como somos um com ele. Jesus é apaixonado por comunidade e deixa isso bem claro em sua oração e ensinamento. Se quisermos honrar e seguir a Jesus, sua paixão como comunidade, devemos tornar-se nossa paixão por comunidade. A grande história. A paixão por comunidade que vemos em Jesus é obviamente a paixão de Deus por comunidade e não permeia apenas os evangelhos, mas toda a Escritura. Entretanto, se lemos a Escritura pelas lentes do individualismo ocidental, acabaremos perdendo este tema bíblico. Em The Blue Parrot, o Periquito Azul, o professor Scott McKnight afirma que as pessoas abordam as Escrituras de maneiras diferentes. Uma delas é enxergar a Bíblia como se fosse várias pecinhas de um quebra-cabeça a ser desvendado individualmente e depois montado para se formar uma figura. Esta abordagem está errada, argumenta Mike Knight, pois ao invés de serem peças em um quebra-cabeça,
A Bíblia é uma coleção de histórias que interagem uma com as outras dentro de uma história maior. E esta grande história possui um tema central. A Bíblia diz que tem a ver com a restauração da unidade. A história da Bíblia é sobre a criação e a queda, a redenção para a comunidade. E esta comunidade encontramos redenção em Deus. A história começa com a humanidade sendo criada em imagem e semelhança de Deus. E esta imagem significa unidade. Unidade com Deus, conosco, com os outros e com o mundo. Quando a queda ocorreu, trouxe com ela a separação. E isto é a perda de unidade. Por causa do pecado, a humanidade passou a experimentar a separação de Deus, separação dela própria, separação dos outros, separação do mundo. Jesus veio para restaurar a unidade perdida com a queda. A boa notícia do Evangelho não é apenas que os nossos pecados foram perdoados, mas que Jesus nos tornou um com Ele, com o Pai e uns com os outros. Quanto mais expressamos essa unidade em nossas vidas, mais visível a imagem de Deus se torna no povo de Deus. McKnight aponta que quando lemos a Bíblia sobre a ótica do individualismo ocidental, acabamos pensando que é uma história sobre criação e queda e redenção individual em nosso relacionamento pessoal com Deus. Perdemos a verdade que a verdadeira história não é sobre restauração de um relacionamento, mas de todos os relacionamentos. A história da Bíblia é sobre a criação, a queda e a redenção para a comunidade. E esta comunidade encontramos redenção em Deus. Cristianismo funciona em comunidade. Aqui está uma frase que eu vi muitos anos atrás e existe alguma verdade nela, mas esta verdade foi agregada para suportar uma visão individualista ao nosso relacionamento com Deus. A frase é: você mais Jesus igual maioria. O significado original desta frase, que é: Ele está com você em momentos em que você precisa estar sozinho, e Ele é maior do que qualquer inimigo ou oponente que você esteja enfrentando. Mas as pessoas começaram a usá-la no sentido de sou só eu e Jesus, enquanto é totalmente verdade que o sacrifício de Jesus foi completo e abriu o caminho para que você experimentasse a eternidade em sua presença. Não é apenas você e Jesus. Não foi assim que Deus estabeleceu. Jesus nunca disse: somos somente eu e você. Você não precisa de mais ninguém em sua vida. Ele é aquele que você precisa para ser salvo, mas quando se conecta com Jesus, ele aponta a direção às pessoas e diz: bem-vindo à família. A frase certa seria: você mais a família imensa em que Deus o colocou, mais Jesus igual à maioria. Você não foi criado para passar a vida sozinho, foi criado para viver em comunidade. Jesus enfatizou repetidamente que nossa interação com as outras pessoas é importante para o nosso relacionamento com Ele. Ele disse: você não pode dizer que não me ama, mas odeia o seu irmão. Sua interação com aquela pessoa ali está amarrando sua interação comigo. Você quer me amar? Então ame as pessoas. Independência e isolamento podem ser normais em nossa cultura, mas são contraculturais no cristianismo. O cristianismo simplesmente não funciona em isolamento e independência. Funciona apenas no contexto de comunidade. O apóstolo Paulo ilustrou este princípio de forma brilhante ao comparar a comunidade de crentes ao corpo humano. O modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra, as partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo, e é o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 27. Nós nunca entraremos na plenitude do que somos em Cristo, explica Paulo, até que abracemos a realidade de que somos membros um dos outros.
Romanos capítulo 12, versículo 5. Porque Cristo nos fez com ele. Em sua carta aos Efésios, Paulo explicitamente diz que nosso crescimento como cristão acontece apenas no contexto de comunidade. E Jesus designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edificando-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16. O que é auxílio de todas as juntas? É a graça. No capítulo anterior vimos que a graça vem para nossas vidas quando abraçamos a humildade e o serviço. Mas se olharmos o contexto mais amplo da exortação de Pedro para que sejamos humildes a fim de receber a graça de Deus, você verá que ele não estava falando apenas de humildade expressa em serviço, mas de uma submissão relacional. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Se quisermos nos posicionar de modo a receber a graça de Deus e deixar que Ele nos exalte no tempo certo, devemos não apenas servir aos outros, mas submeter-nos aos outros. A graça flui em nossa vida quando nós nos submetemos uns aos outros em relacionamentos. Muitas pessoas, incluindo líderes, estão tentando viver a liderar sem graça sobre suas vidas, pois não se submetem aos outros. É, na verdade, uma expressão de orgulho, recusar-se a submeter a vida ao outro, a agir como se não precisasse de ninguém. Este tipo de orgulho está desenfreado na cultura norte-americana. Celebramos aquele que se tornaram milionários sem o auxílio dos outros, pois amamos a ideia de que podemos conquistar o sucesso sem a ajuda de ninguém. Quando alguém diz, ganhei este dinheiro sozinho, sem a ajuda de ninguém, nós aplaudimos porque queremos que seja verdade. Em nossa cultura, precisar de alguém é frequentemente visto como sinal de fraqueza e a independência como o verdadeiro sinal de força. Este orgulho não está desenfreado apenas na nossa cultura, mas infiltrou-se na igreja. Por exemplo, as pessoas têm vergonha de me dizer que procuram aconselhamento, pois não querem admitir que precisam de outras pessoas para ajudá-las. Elas sussurram para mim, como se fosse segredo. Olha, estou sendo aconselhado. Como se esperassem que eu respondesse. Uau, não acredito. Não sabia que você estava tão mal. Não sabia que estava tão bagunçado, que teve de pedir ajuda de alguém. Temos que aceitar que precisamos um dos outros, porque Deus nos criou desta forma. Sempre que tentamos funcionar fora do que Deus desenhou, envolvemos-nos em problemas. Aceite o fato de que você precisa das pessoas. Crescendo próximo a 2 lagos, meus amigos e eu aprendemos a navegar barcos quando ainda éramos adolescentes. A primeira coisa que ensinam quando está aprendendo a navegar é nunca ligar o barco fora da água. Um barco só deve ser ligado não na doca, nem na estrada, mas na água. Isso porque o motor de um barco foi desenvolvido para entrar na água, sugar a água para dentro dele e empurrar para fora, de modo de se resfriar. Se você ligar um barco fora da água, o motor irá rapidamente superaquecer. Que ótima ilustração temos para a nossa vida. O cristianismo foi desenvolvido para entrar na comunidade, pois é a comunidade que encontramos a graça de Deus para fazer o que Ele nos chamou a fazer e tornar-nos quem Ele nos chamou para ser. Eu converso com inúmeras pessoas que dizem,
Eu não sei o que acontece, minha vida está liquidada. Quando verifico mais a fundo, descubro que estão tentando viver independentes e em isolamento. Então digo, você não está vivendo inserido no contexto onde possa receber a graça que precisa para a sua vida. Você precisa se inserir na comunidade. O isolamento mata. Quando eu era pastor de jovens, com os meus 20 e poucos anos, eu não sabia o que estava fazendo, então acabava ficando sentado em meu escritório sem nada para fazer. Era muito entediante, então adquiri um aquário para tornar meus dias um pouco mais interessantes. Comprei um aquário de 200 litros de um amigo e 2 peixes grandes do tipo acará severo em uma loja de animais. Não precisou muito para que eu percebesse que esses peixes não me ajudariam com o meu problema de tédio. Eles eram os peixes mais entediantes que eu tinha visto. Então voltei à loja e perguntei se havia peixes mais empolgantes que eu pudesse comprar, talvez algum que formasse um cardume. Mostraram-me um tanque cheio de peixinhos, pequenininhos, coloridos, dando voltas, nadando em cardume. Perfeito, eu disse, mas tenho 2 peixes maiores, será que isso vai ser um problema? Asseguraram-me que os meus severos deixariam os peixinhos em paz. Então comprei 10 deles e levei para o meu escritório. Como eu esperava, foi muito mais fascinante assistir os 10 peixinhos coloridos nadarem em um cardume. Com o passar dos dias, parecia que os 2 severos estavam coexistindo bem com os novos companheiros de aquário. Então notei um dia que um dos peixinhos não estava nadando com o cardume. Observei com algum interesse enquanto ele explorava sozinho o aquário, mas não dei muita atenção. Quando voltei ao escritório de manhã seguinte, não pude acreditar. Contei várias vezes para ter certeza, mas eu tinha 2 peixinhos grandes e 9 pequenos. No dia seguinte, notei que mais um estava nadando sozinho. E no outro dia, eu tinha 2 peixes grandes e 8 pequenos. 1 ou 2 dias depois, mais um peixinho começou a nadar longe do cardume. E na manhã seguinte, claro, eu tinha 2 peixes grandes e 7 pequenos. Alguns dias depois, 6. O padrão continuava. Um peixinho por vez começava a nadar sozinho e desaparecia, até que todos os 10 foram comidos pelos peixes grandes. Não pude deixar de pensar que existia uma lição nesse drama. Foi muito marcante perceber que enquanto os peixinhos ficaram juntos, eles sobreviveram. Dentro de 24 horas após se separarem do grupo, eles morreriam. A lição: isolamento mata. O inimigo irá fazer de tudo para isolar você. Ele tenta feri-lo, ofendê-lo, a ponto de você dizer: ninguém me entende, não quero ninguém controlando a minha vida, quero fazer do meu jeito. Ou então ele tenta isolá-lo com a vergonha de alguma coisa em sua vida. Sempre que você se vir escondendo-se das pessoas ou afastando-as de você, um alarme precisa disparar dentro de você dizendo: o inimigo está tentando isolar-me. Depois você deverá reagir da mesma forma. Todas as vezes que esse alarme soar, eu vou conversar com alguém. Recuso-me a ficar isolado porque o isolamento mata. Nada destrói mais o poder da vergonha e da ofensa quanto a escolha de buscar a comunidade. A difícil escolha. Estou nesta jornada com a comunidade há 20 anos. Quando estava na faixa de 20 anos, eu me isolava e era independente. Não queria parecer vulnerável com as minhas lutas, nem queria alguém me dizendo o que deveria fazer. Então o Senhor me ligou a uma comunidade e fez-me aprender a viver assim por 18 anos. Não vou mentir, foi difícil. Foi uma bagunça, pegajoso, exaustivo, devagar e frustrante. Mas no fim das contas, o que percebi foi que a comunidade trabalha intensamente. Ao longo desses 18 anos, observei vários colegas de ministério que não quiseram fazer difícil escolha de se inserir em comunidade. Não queriam se submeter às outras pessoas. Hoje, eles não estão fazendo aquilo para o qual foram chamados a fazer, pois recusaram-se a acessar a graça que precisava para obter o sucesso através da comunidade. Por mais que esteja ferido, frustrado ou irritado com a comunidade, você precisa intencionalmente escolher permanecer nela. Sim, nós nos ferimos em comunidade, mas também somos curados em comunidade. É nela que crescemos, não podemos ficar sem ela.
Assim finalizamos o capítulo 11. Meu nome é Isabel Dalmagro. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Gratidão!